Estamos fazendo a exposição do livro de Ruth. Nós terminamos aí o capítulo 1. Nós agora iremos dar continuidade ao capítulo 2 de Ruth. Capítulo 2 de Ruth. E como bem sabemos, o livro de Ruth, ele se passa na época dos juízes, um período caracterizado pela instabilidade social e espiritual de Israel. E dentro do capítulo 2, o qual nós iremos trabalhar, que foi do versículo 1 ao 16, a estrutura da mensagem de hoje está separada aí em 3 momentos, 3 pontos, o qual nós iremos ver nessa noite. Primeiro, nós iremos ver a atitude leal de Ruth com Noemi, que vai do versículo 1 ao versículo 3. Segundo ponto, a postura respeitosa de Boaz e seus servos, do versículo 4 ao versículo 7. E o terceiro ponto, o respeito, a proteção e a generosidade de Boaz para com Ruth, que está do versículo 8 ao 16. E qual é a grande ideia da mensagem de hoje? Os valores de uma pessoa não mudam por conta das situações ou posições que ela ocupa. Nós poderíamos colocar aí também de outra forma, né? No Senhor, os valores de uma pessoa não mudam, né? Por conta das situações ou posições que se ocupam. E por que eu digo isso? Porque é exatamente isso que nós iremos ver na vida de Ruth e na vida de Boaz. Ruth, pelo fato de ser uma moabita, uma estrangeira em Belém, distante dos seus parentes, né, viúva, mas ela não se deixa levar, ou como é usado hoje, se vender, para que possa ter algum bem, né, algum recurso na sua vida. Mas a gente vai ver aí a lealdade dela, né, a disposição para trabalhar e tudo mais. Boaz, pelo fato de ser um homem rico, né, e possuir vários bens e tudo mais, ter escravos ali à sua disposição, mas ele permanece sendo um homem respeitoso, íntegro, e tratando aí Ruth da forma certa que deve um homem tratar então uma mulher. Você que é jovem, principalmente as mulheres, meninas aí, adolescentes, fique atenta, porque você precisa discernir e ver esses valores nesses homens, o qual você pensa em ter um relacionamento ou, quem sabe, no futuro, se casar. E a mesma coisa os homens. Presta atenção nos valores de uma mulher, porque Ruth, pelo fato de ser uma viúva, mas ela é uma mulher de valor, né? Se mantém ali num padrão. Então, os valores não mudam porque da situação ou posição que a pessoa ocupa. Primeiro ponto que nós iremos ver aí é a atitude leal de Ruth com Noemi. Como nós já bem sabemos aí, do capítulo 1 que nós estudamos, existe esse período onde Elimeleque sai de Belém com sua família para Moabe. Chegando lá em Moabe, acontece aquela tragédia, morre Elimeleque, morrem os filhos dele, fica ali Noemi com suas noras ali. Depois elas ouvem dizer que Deus, né, que Belém, né, Deus se lembrou do seu povo, e Belém tem pão. Elas decidem retornar de novo para Belém. E aí nós iremos então dar essa continuidade ao capítulo 2 para enxergar um pouco mais a respeito do que aconteceu nesse retorno para Belém. Então a atitude leal de Ruth com Noemi. O versículo 1, eu não poderia deixar de destacar a respeito de um camarada aí chamado Boaz, de um homem chamado Boaz. Esse homem, tido como tipo de Cristo, ele vai nos apontar aí e vai nos mostrar exatamente referência a respeito da pessoa de Jesus, mas também nos lembrar
de atributos a respeito de Deus. Então, dentro da providência divina e a soberania de Deus, o que nós iremos ver aí é exatamente o agir de Deus nos bastidores dessa história, desse relato. Então, Boaz, como parente, não é apenas uma questão de sorte, mas um ato da graça de Deus. É um ato da graça de Deus. Ele representa uma possível solução para a difícil situação de Noemi e de Ruth, uma esperança em meio ao desespero. Então, a descrição de Boaz como um homem valente e poderoso não se refere apenas à sua riqueza e à sua influência social, mas também à sua integridade e o seu caráter justo, qualidades que o torna um instrumento nas mãos de Deus. Então, irmãos, a identificação de Boaz como parente de Elimeleque e, portanto, potencial remidor, aponta para o plano redentor de Deus na história de Ruth, que se manifesta, então, através de indivíduos dispostos a cumprir a sua vontade. E Deus aqui, ele é maravilhoso, porque Deus usa quem quer, onde quer e quando quer. Deus, ele tem todo o poder, toda a autoridade para fazer isso. E é exatamente o relato a respeito de Boaz. Isso não é uma casualidade, pelo contrário, é a providência divina, é a providência de Deus. Deus pode usar pessoas e situações inesperadas para nos abençoar e nos conduzir ao seu propósito. Além disso, o exemplo de Boaz nos inspira a sermos instrumento da graça e da misericórdia de Deus para aqueles que estão em necessidades, demonstrando então o amor de Cristo através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos. Jesus Cristo, então, dentro do relato aqui a respeito de Boaz, é importante a gente deixar isso bem claro. Jesus Cristo é o nosso supremo redentor. Ele é aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar das trevas, do nosso pecado. A nossa esperança, ela não está em nós ou fora de nós, ela está na pessoa de Cristo Jesus. Ela está em Cristo. Por isso, Gálatas 4, versículo 4 e 5 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. De filhos. Deus envia Cristo para nos resgatar. Foi necessário Deus fazer isso. Nós precisávamos de um redentor, e Deus enviou o seu Filho. E é por isso que você está aqui. Nós não somos diferentes de Ruth. Nós somos aquele estrangeiro, fora da linhagem do povo de Deus. A graça rompe barreiras e nos alcança. E nos alcança. Essa é a graça de Deus. Então este versículo nos aponta exatamente para Cristo Jesus como sendo Ele o nosso Redentor. Assim como Boaz resgatou Ruth da pobreza, Cristo nos resgatou da condenação eterna, demonstrando então o seu amor na cruz do Calvário por nós. É importante nós destacarmos isso. E aqui eu queria iniciar então o versículo 2 do capítulo 2 de Ruth. O versículo 2 marca então o início da jornada de Ruth para prover para si e para sua sogra Noemi, após retornar então a Belém. O versículo 2 revela a iniciativa humana em resposta à providência divina. Então Ruth não esperou passivamente por ajuda, mas tomou a iniciativa de buscar sustento para si e para Noemi, a sua sogra, ou ex-sogra. Isso demonstra então a importância do trabalho e da responsabilidade pessoal.
Há quem diga que mulher não trabalha. Depende da situação. Depende do caso. Ruth e Noemi não tinha quem prover para ela. O que é que Ruth faz? Ela vai. Ela corre atrás. Ela se disponibiliza em ir buscar o sustento para ela e para Noemi. No entanto, a frase a qual Ruth diz, naquele em cujos olhos eu achei graça, também reconhece a dependência da graça e da bondade de outros em favor dela. Da mesma forma, os cristãos, nós, somos chamados a trabalhar diligentemente, mas também a reconhecer que toda a bênção vem de Deus. Por isso, nós precisamos ter sabedoria. Nós não devemos ficar igual doidos, para cima e para baixo, só trabalhando. Mas nós precisamos também entender que nem tudo é trabalho. Nem tudo é correr atrás daquilo que nós achamos que nós precisamos ou queremos. Até porque a palavra vai dizer que devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas vos será acrescentada. Mas eu também não estou dizendo a você que você deve ficar a semana toda de perna para cima, esperando que as coisas vão cair do telhado, porque não vai. Tem que haver também a disponibilidade da sua parte, deixar a preguiça de lado e correr atrás do sustento, do necessário. A busca de Ruth por graça nos lembra da necessidade que nós temos, que eu e você tem, de buscar a graça em Deus, todos os dias, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos da graça do Senhor, e Deus, em sua providência, Ele usa a iniciativa de Ruth para colocá-la no campo de Boaz, um homem de caráter e um parente redentor. E isso demonstra como Deus pode usar circunstância aparentemente aleatória para cumprir o seu propósito. Não foi um mero acaso. Porque Ruth simplesmente estava catando espiga ali no terreno e ela passou para outro terreno que era o de Boaz. Não é mero acaso. É a providência divina. É Deus conduzindo Ruth exatamente para o lugar certo e para a pessoa certa, que era Boaz. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitarás as tuas veredas. Onde é que está o problema de nós, para nossas vidas? É porque a gente confia demais no nosso entendimento. Ao invés de confiar em quem? No Senhor. Ao invés de confiarmos no Senhor. E precisamos reconhecer em todos os caminhos que Deus é o nosso provedor. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para ser feliz, há tempo para tudo. Nós não devemos ficar desesperados, correndo igual louco, trabalhando, mas precisamos entender que temos que tirar um dia para descansarmos. Mas falando aqui de Ruth é uma mulher que mostra uma disponibilidade incrível. E isso, quando eu olho o relato de Ruth, isso me vem à memória aquelas mulheres antigas de cova da onça. Não é que a de hoje não faça. Eu vou tentar logo me redimir logo aqui, porque vai que, né? Não é que a de hoje não faça, mas comparada com as antigas, com material de primeira, né? Essas mulheres iam para a fonte com bacia de roupa. Ia com a roupa seca, voltava com a roupa molhada na cabeça.
ia equilibrando sem precisar usar a mão. Essas mulheres iam para campo fazer lenha, voltava com cada fecho de lenha na cabeça, ia para limo, ia para fazer tudo. Tudo. Corria atrás do sustento. Trabalhava. E Ruth é uma dessas mulheres assim, disposta a fazer as coisas. A gente não vê preguiça, a gente vê uma disposição em correr atrás do necessário. No versículo 3, à primeira vista, parece um simples relato de um evento casual. No entanto, uma leitura mais aprofundada dentro desse versículo 3, nós iremos ver a mão de Deus agindo nos bastidores. A frase caiu-lhes em sorte, que é dita aí no texto, sugere que a providência divina estava guiando Ruth para o encontro de Boaz, para o campo de Boaz. E perceba, e mais uma vez, Deus ele usa circunstâncias aleatórias para direcionar Ruth ao lugar onde a sua fidelidade e trabalho seriam recompensados. Onde a fidelidade e o trabalho dela seria então recompensado. E é isso que Boaz faz. Meus irmãos, esse versículo nos ensina que Deus está ativamente envolvido em nossas vidas. Não há nada que aconteça em nossas vidas que não seja de acordo à vontade de Deus. Nada. É Deus que orquestra todas as coisas para que aconteça conforme a vontade dEle, não a nossa. Então devemos ser diligentes em cumprir mais as nossas responsabilidades, sabendo que Deus pode usar até mesmo as situações mais comuns da vida para nos guiar, para nos abençoar. E além disso, irmãos, a atitude de Ruth demonstrada pela sua diligência e a sua humildade, deve servir de exemplo para todos nós cristãos. Deve servir de exemplo. Provérbios 16, versículo 9, vai dizer que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós planejamos, mas Deus conduz. Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não está dizendo aqui só é coisas boas, só é coisas ruins. Não, é todas as coisas. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vemos aí, primeiro ponto, e isso deve chamar nossa atenção, a respeito dos valores. E o primeiro aí é Ruth. A gente vê um valor maravilhoso a respeito da vida de Ruth, uma mulher que demonstra aí humildade e coragem e uma disposição para trabalhar, buscar o necessário para ela e para a sua ex-sogra Noemi. Segundo ponto que nós iremos ver aí é a postura respeitosa de Boaz e seus servos, e isso está no versículo 4 ao versículo 7. Perceba que a saudação de Boaz e a resposta dos ceifeiros, dos seus empregados, não são meras formalidades, mas expressões de fé e reconhecimento da soberania divina sobre o trabalho e a vida. Não andam distante umas das outras, pelo contrário, andam juntas. Boaz, como homem de Deus, ele demonstra em sua fala uma dependência a respeito e um respeito pelo Senhor que se estende sobre os seus servos. É interessante que Paulo fala sobre essa questão.
dos seus senhores tratar bem os seus servos. E por que deve tratar bem os seus servos? Porque eles também têm um Senhor. E esse Senhor está nos céus. E perceba que Boaz é exatamente isso que Boaz faz aqui com o seu servo. A forma dele lidar com Deus, isso respinga sobre os seus empregados. E a resposta dos ceifeiros, por sua vez, valida e ecoa essa devoção. Há um reconhecimento da parte dos seus empregados para com ele. O Senhor seja convosco, né? E o retorno é: e o Senhor te abençoe. Então devemos reconhecer que Deus está presente em nossos ambientes de trabalho. E que as nossas interações refletem a graça do Senhor. Deus está presente. A gente não deve tratar os outros mal por uma questão de posição. Pelo contrário. E eu queria trazer aqui o texto que está lá em Mateus 10:45. E é o texto que o próprio Jesus diz: que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E quando nós paramos para analisar e colocar entre linhas e olhar quem é esse que está dizendo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Filho amado de Deus, o Cordeiro Santo, o príncipe da paz, o Rei dos Reis. E sabe o que é que ele faz? Ele faz isso: serve. Aí por vezes nós dizemos que, somos servos de Jesus, mas parece que a gente quer ser mais do que ele, por uma questão de posição, que não nos coloca não melhor e nem pior do que os outros, pelo contrário. Nós somos chamados a ser servo, a servir, independente do cargo que nós exerça. Um presidente, ele não é presidente porque ele escolheu ser presidente, mas pessoas que decidiram colocar ele lá como presidente. O papel de um presidente não é ter o povo em serviço dele, ele serve o povo. Um prefeito da mesma forma, vereador da mesma forma. Imagine nós como cristãos, irmãos dos outros em Cristo. Nós somos chamados a servir. E nós temos um maior exemplo na Bíblia, que deixou a sua glória, se esvaziou, tomou lugar de servo, se humilhou e serviu. Meus irmãos, a bênção mútua entre Boaz e seus ceifeiros nos ensina sobre a importância de nós cultivarmos relacionamentos saudáveis e de abençoar aqueles com que trabalhamos, reconhecendo que toda dádiva vem do alto, não vem de nós. Não ocupamos um lugar porque a gente quer, mas às vezes é graça de Deus que o Senhor nos concede. E é interessante que essa área de trabalho onde Deus nos coloca é por vezes para que o nosso caráter ele seja testado. É para que a gente seja testado de fato. O Salmo 128, versículo 1 e 2, vai dizer que bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, e feliz será e tudo o te irá bem. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Então, se nós não tememos ao Senhor, se nós não entendermos que toda boa dádiva vem de Deus, o orgulho toma conta, a arrogância cresce, e ao invés de parecermos com Cristo, iremos parecer com nós mesmos.
criaturas caídas, falhas, pecadoras. Mas no momento que nós decidimos seguir o exemplo de Cristo e fazer aquilo que a palavra manda, aí sim as coisas mudam. E é interessante que dentro desse relacionamento de Boaz para com seu servo, surge uma pergunta aí no versículo 5, de Boaz, perguntando a eles, de quem é esta moça? De quem é aquela moça ali? E isso nos revela um olhar atento e uma atitude proativa em relação à sua comunidade que Boaz tem. Ele não é um camarada que chega ali apenas e dá ordem e sai, mas ele é aquele que tem relacionamento saudável, e que sonda, e que conhece, e que sabe o que está acontecendo. E essa pergunta traz essa conotação exatamente de um homem que está atento aos seus trabalhadores, ao seu lugar de que ele é dono. E ele pergunta: quem é aquela moça? De quem é? Essa atitude nos traz à memória um reflexo do caráter de Deus, que observa e que cuida do seu povo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele não dorme. Deus sabe o que está acontecendo agora, em todos os lugares. Deus sabe o que está acontecendo. Eu e você só sabe o que está acontecendo aqui. E olha que a gente nem sabe tudo o que está acontecendo. Alguns estão cochilando, outros estão se assoprando, outros estão... Mas a gente não sabe de tudo. Mas Deus sabe. E esse olhar atento de Boaz nos traz exatamente esse reflexo do caráter de Deus. Podemos ver então a iniciativa de Boaz como um eco da iniciativa de Deus na redenção da humanidade. Deus, em sua graça e sua misericórdia, Ele envia o seu Filho Jesus para buscar e salvar os perdidos. E como é que Deus faz isso? Deus viu. Deus observou. Ô Tiago, tem como botar Efésios 2, versículo 1 aí, pastor João? Deus faz isso exatamente porque dentro do texto aí de Efésios 2, 1, olha o que vai dizer. E eles deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos. Onde? Em nossas transgressões e pecado. Versículo 2. Nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por que é que Deus envia o seu Filho? Para nos salvar, para nos buscar, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e Deus, com seu olhar atento, Ele vê a necessidade e diz: Ele tem que ir. E é por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a curiosidade inicial de Boaz leva a sua demonstração de bondade e proteção para com Ruth, prefigurando a provisão de Deus para aqueles que confiam nele. Então devemos ser observadores, sim. Devemos ser pessoas sensíveis, sim. Observar a necessidade dos outros, daqueles que estão ao redor de nós, e demonstrar o que é compaixão, e buscar maneiras de ajudar aqueles que tanto necessitam e precisam. Nós, como igreja, somos os olhos de Deus aqui nessa terra. Não é à toa que ficou esse papel para nós ajudarmos aqueles que estão precisando. E nós devemos ser sensíveis nessa área. Nós devemos ficar atentos a isso.
Gálatas 6,10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E Tiago, ele vai tratar essa parte de você saber fazer o bem e não fazer como um pecado. Se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós cometemos pecado. Meus irmãos, o versículo 6, os empregados de Boaz, ele vai dizer que a ele, essa moça moabita que votou com Noemi dos campos de Moabe, é como uma estrangeira. Perceba que a identidade dela é marcada por sua origem moabita e a sua associação com Noemi. Então esse versículo ilustra a graça redentora de Deus que se estende para além das fronteiras de Israel. Deus alcança quem Ele quer. E nem é à toa que nós estamos aqui. Eu e você estava exatamente na condição de Ruth. Nós não fazemos parte do povo de Deus. Nós somos gentios. O que é que Deus faz? Levanta Paulo como aquele que seria o mensageiro do Evangelho aos gentios. A graça de Deus, ela não tem barreira, ela quebra a barreira. A graça de Deus, ela leva o que vinha na frente, seja a cultura, seja questão familiar, seja questão de povos indígenas, seja o que for. A graça de Deus alcança quem Ele quer. A graça de Deus alcança quem Ele quer. O fato de Ruth, uma moabita, ser acolhida e abençoada em Israel é um prenúncio do alcance universal da salvação em Cristo Jesus. Ele oferece redenção a pessoas de todas as nações, toda língua, de toda raça e de toda cor. Deus, em sua infinita misericórdia, usa a fidelidade de Ruth e a bondade de Boaz para tecer uma história de redenção que culmina na linhagem de Davi e finalmente na pessoa de Cristo Jesus. Olha só onde está Ruth, uma moabita, na linhagem do Redentor. Deus orquestra a sua história. Não há quem pudesse impedir que ele fizesse isso, pelo contrário. Jesus veio da linhagem de Ruth, uma moabita, mas que foi escolhida por Deus. E diante de Deus não tem essa questão de se ela é moabita. Não, Deus apenas escolheu ela para o propósito soberano dele. E é por isso, irmãos, que lá em Gálatas 3:28 vai dizer: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Lá no céu não haverá essa questão de distinção. Porque eu sou de Abraão, porque eu sou de Isaac, porque eu sou de Jacó. Não, você é de Cristo. Nós somos de Cristo. E é a mesma coisa que nós iremos ouvir da boca deles. Porque eles nada foram do que um instrumento de Deus para apontar para Jesus. O que nós iremos ouvir deles é a mesma coisa. Nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. O versículo 7, nós iremos observar aí a diligência e humildade de Ruth dentro dessa história fantástica. A frase a qual é dita aí no texto: deixe-me olhar, deixe-me colher espigas, reflete sua humildade,
reflete aí uma disposição para trabalhar arduamente. Ela não exige, mas ela pede permissão para exercer o direito que é concedido pela lei. Lá no livro de Levítico 19, versículo 9 e 10, e Deuteronômio 24, 19 ao 22, a lei mosaica previa o direito dos pobres de colher as espigas, de pegar as espigas após a colheita. E é interessante que o que Boaz está fazendo não é nada mais do que obedecendo a palavra de Deus. Ele está obedecendo aquilo que as Escrituras, aquilo que Deus já havia determinado que fizesse. Então a afirmação do servo de Boaz, de que ela está trabalhando desde pela manhã, demonstra a ética de trabalho e a determinação de Ruth. Por isso que eu disse a vocês, Deus às vezes nos coloca em uma posição de trabalho, mas é para forjar o nosso caráter, não é para outra coisa. O maior problema nosso, por vezes, em questão de um trabalho, é porque nós queremos fazer por questão de valores, porque nós estamos preocupando com a quantidade que nós iremos ganhar. E basta. O importante é que no final do mês eu vou ganhar meus 3 mil, meus 4 mil, meus 5 mil, o que é que seja. Mas você não se preocupa com o seu caráter, com a sua testemunha, com a sua vida no trabalho. E o que nós vemos aqui em Noemi não é questão apenas de pegar o alimento para ela e para sua sogra. Mas aqui há uma demonstração de caráter, de humildade e de uma disposição de fazer as coisas de forma certa, de não passar por cima, mas de seguir à risca aquilo que é certo, mesmo que não deixassem ela pegar as espigas. Ruth, apesar de ser estrangeira e viúva, encontra então um favor e proteção em um lugar onde, humanamente falando, ela não tinha direito. Ela não tinha direito. E a bondade de Boaz, inspirada aí pelo caráter de Deus, oferece um vislumbre do amor redentor de Cristo demonstrado por nós. Por nós. Então não é por mérito, é graça. Ruth não está pegando ali espiga pelo fato de mérito. Ela encontrou graça aos olhos de Boaz. E não só de Boaz, mas dos seus servos, que a permitiu a pegar. Então veja a importância do trabalho de forma diligente, veja a humildade de Ruth, veja a forma que ela demonstra uma confiança na providência de Deus. Assim como Ruth trabalhou arduamente para prover para Noemi, nós somos chamados a ser diligente em nosso trabalho e a confiar em Deus. E é por isso que Paulo diz que aquele que não quer trabalhar também, não coma. Também não coma. Nós somos chamados a correr atrás, a buscar o pão. Em Gênesis está lá, ó, de onde seria? Suor, por causa do pecado. Então nós precisamos de fato suar, correr atrás, mas isso de forma digna, respeitosa, não fazendo coisas contrárias do que a palavra manda, mas fazendo-as de forma certa, seguindo a risca e confiando na providência de Deus. Provérbios 31, 27, está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Mateus 6, 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Há um equilíbrio nas coisas. Se nós deixamos de buscar o reino de Deus para buscar as coisas nossas, alguma coisa vai dar errado lá na frente. Mas se a gente trabalha de forma
ordenada, mantendo um padrão, mas buscando o reino de Deus, as coisas ela tendem a dar certo. A gente não ultrapassa e nem diminui a passada também. A gente mantém um padrão. Se o que nós temos hoje nos mantém, nos sustenta, louvado seja Deus. Passar disso, aí é fazer com Salomão, aí é correr atrás do vento, né? É querer já demais. É querer demais. Mas a gente precisa, de forma honesta, fazer o que é certo. E perceba que Ruth fez. Ruth chegou, pediu licença para que pudesse catar, e aí ela recebeu um sim, uma permissão, ela começou a fazer isso, e ela encontra a graça aos olhos de Boaz. Terceiro ponto que eu queria ver com os irmãos é o respeito, é a proteção, é a generosidade de Boaz para com Ruth. O versículo 8 e 9 revela a natureza protetora de Boaz, ao chamar Ruth de filha minha. Proteção, mas também demonstra um respeito, em ter dado ordem ali aos servos, para que não a acomodasse, ou para que não a impedisse de ela catar as espigas. Aqui Boaz está demonstrando um cuidado paternal, e um afeto, apesar de Ruth ser uma estrangeira e uma viúva. A ordem de permanecer em seu campo e perto de suas servas oferece segurança e proteção para Ruth, para que evitasse de ela sofrer um possível abuso ou uma certa dificuldade dentro ali na área de seu trabalho. Assim como Boaz acolheu Ruth, Deus acolhe a todos que se achegam a Ele com fé, mas também com arrependimento. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado, mas Ele se compadece de um coração contrito. Então Deus, Ele aceita todos aqueles que se achegam diante dEle com fé, mas arrependimento. Independente, irmão, de sua origem, independente do seu passado, Cristo Jesus, Ele é poderoso para salvar essa pessoa. Cristo é poderoso para mudar a história. Ao invés de ser inimigo de Deus, Cristo torna essa pessoa filho de Deus. Perceba que a fala de Boaz para com Ruth é filha minha. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê uma figura mais manchada, quebrada, de um Adão que pecou lá em Gênesis. Mas Ele olha para nós e vê hoje a figura do seu Filho, que foi morto na cruz do Calvário e satisfez a sua ira justa. Ele vê a imagem do Redentor, de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Eu diria que nós devemos buscar oportunidades para proteger e cuidar dos outros, refletindo então o amor de Cristo em nossas ações. E fica claro aqui a forma que Boaz trata Ruth, a forma do amor e a graça de Deus ao nos tratarmos por meio de Cristo. Lá em Mateus 23, versículo 37, vai dizer que Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Deus cuida. Às vezes, nós não queremos, mas Deus cuida. E Ele oferece exatamente aqui essa ajuda a Jerusalém. O que é que eles fazem? Recusa. Eles recusam. O versículo 10 vai demonstrar a humildade e a admiração de Ruth diante da graça imerecida que ela recebe de Boaz. E esta cena
nos faz refletir na graça de Deus que é manifesta em Cristo Jesus. Assim como Ruth, nós como pecadores, somos estrangeiros, alienados de Deus, incapazes de merecer o seu favor. Nós somos incapazes. No entanto, através de Jesus Cristo, Deus nos oferece graça, reconciliação e nos acolhe em sua família. Nós somos imerecedores disso tudo. E ao analisar esse reconhecimento de Ruth, é na verdade isso que nós deveríamos pensar. Nós não merecemos tamanho favor. Nós não merecíamos tamanho amor. Nós não merecíamos aquele sangue que foi derramado. Isso é graça. É graça. No entanto, através de Jesus Cristo, Deus nos oferece essa graça e essa reconciliação. 1 Timóteo 2, versículo 5. Olha o que vai dizer. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Só existe um mediador. Eu não sei se você lembra, mas o relato de Ruth, dentro do contexto daquele que iria redimir ali a família, não havia só Boaz, havia outro camarada. Havia outro. Entre nós e Deus só existe um. E esse é Cristo Jesus. Não existe outro redentor. Não existe outro mediador. Só existe um que é Cristo. A única forma de nos achegarmos até Deus é por meio de Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra verdade. Não existe outra fonte. Não existe outro pão. Só existe um só, que é Cristo. Cristo Jesus. A pergunta de Ruth reflete a perplexidade de receber um favor imerecido, encoando a nossa própria surpresa diante da magnitude do amor e da graça de Deus. A Ruth olhar para Boaz e dizer assim: eu não entendo por que você está fazendo isso, eu sou estrangeira. É como se ela estivesse dizendo assim, alto e bom som: eu não mereço o que você está fazendo. E esse deveria ser um grito em nossa garganta, diante desse Deus: eu não mereço. Não há nada em nós que agrade a Deus, que satisfaça a Deus. O que há em nós, de fato, o que há atrás da parte de Deus é sua ira justa. Por isso que se fez necessário Cristo Jesus vir até nós em forma de homem e sofreu o castigo que ele sofreu. A punição pelo castigo de outros. E mesmo diante dessa graça, nós não somos merecedores ou dignos de se levantar e dizer: eu mereço. Nós não merecemos. Na verdade, deveríamos baixar a cabeça e, como Ruth reconhece, dizer: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço. E Boaz, aqui, diante dessa cena, ele representa uma imagem de Cristo, de um Redentor, que age com compaixão, com provisão para aqueles que o buscam. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ao olhar para aqueles que estavam diante dele, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqui está um favor imerecido, irmãos. Aqui está algo que nós nunca deveríamos e não merecíamos ouvir. Mas ele faz isso diante de Deus.
ele roga a Deus pelo perdão sobre aqueles que tanto lhe fez mal. E aquele pedido era por mim e por você, porque foi o meu, foi o seu pecado que levou Jesus à cruz. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras. E por que não é por obras? Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito, eu fiz isso, eu conquistei isso. Não, é graça, e é só pela graça em Cristo. É só pela graça. Eu e você não vai entrar no céu porque você é bom, porque você fez algo de bom aqui nessa terra. O único que nos dá esse acesso é o sangue do Cordeiro. É graça. Não há mérito nenhum em nós. O que a gente merecia era a ira justa de Deus. A olhar de Ruth, o que ela merecia não era esse favor de Boaz. A mesma coisa somos nós diante de Deus. O que nós merecíamos era ira. Por isso que 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que Jesus sofreu foi pago. Eu e você hoje nos apresentamos diante de Deus, não mais como pecadores, devedores, mas santos, limpos pelo sangue desse Cordeiro. Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar. Ele se fez pecado por nós. Versículo 11 e 12 vai demonstrar aí a visão de Boaz como um homem justo e temente a Deus, que reconhece, que valoriza a fidelidade e o caráter de Ruth. E aqui, homens, vai um alerta para vocês novos que pensam em se casar. É importante você conhecer quem é a mulher. Conheça. Não tenha pressa. Ouvidos atentos ao que tanto comentam e falam sobre ela. Porque o relato de Ruth foi algo que foi anunciado ali em Belém, entre eles. Mas não foi algo ruim não, mas foi o que ela fez com a sua sogra, deixando a sua terra, sua família, e vindo para um lugar que não era dela, para cuidar de uma velhinha. Demonstra muito um caráter de uma pessoa. E foi isso que talvez chamou a atenção de um camarada chamado Boaz. Quem é aquela moça? De quem é? E é isso que Boaz vai dizer. Bem me contou quanto fizeste a sua sogra. As notícias correm. É igual covar da onça. Se você peidar aqui, daqui a pouco todo mundo sabe que peidou. A notícia sai voando. E você não sabe como foi que saiu, nem como foi que chegou. Mas todo mundo sabe. A atitude de Ruth não passou despercebida. O que ela fez não passou despercebido. Abandonar sua família, a pátria, para cuidar de sua sogra idosa e retornar para uma terra desconhecida, como ela demonstrava então forte compromisso e um amor altruísta da parte de Ruth. Um caráter fantástico, puro, limpo. Ruth então, ao escolher seguir Noemi e se abrigar sobre o seu Deus, o Deus de Israel, no versículo 12, demonstra uma fé que é recompensada com a graça de Boaz. E foi isso mesmo que Ruth disse, onde tu a palavra repousar, ali repousarei eu,
Teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Demonstrando uma fé no Deus de Israel. Então a ação de Ruth ilustra a necessidade de uma decisão pessoal de fé. E aqui vai um alerta para você que ainda não entregou sua vida a Jesus ou que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você não vai ser salvo porque é do seu pai e da sua mãe. Você vai ser salvo por causa da sua profissão de fé em Cristo Jesus. Por isso que é necessário você tomar uma decisão de forma responsável e genuína. Não por pressão, mas pelo reconhecimento de que você não é merecedor e que você precisa de Cristo, de um Redentor. Você precisa desse resgatador que tem um nome como Jesus, o Príncipe da Paz. E a resposta de Boaz demonstra a graça e a misericórdia da parte de Deus àqueles que o buscam. Tá bom, você não merece, mas eu lhe dou. Isso é graça. É graça. O que nós merecíamos era o inferno e Deus não nos dá. Mas Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, graça, favor imerecido. Favor imerecido. Por isso que lá em Hebreus 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é Ele galardoador dos que o buscam. Não conseguimos se chegar diante de Deus se nós não crermos nele, se nós não tivermos fé nele. O versículo 13 revela a profunda gratidão de Ruth pela bondade inesperada de Boaz. Ela reconhece que Boaz a consolou e a falou ao seu coração. Meninas, olha só o que chamou a atenção de Ruth, o que falou ao coração de Ruth, o que a consolou. Não é questão de boniteza, é caráter. O problema de hoje é que muitos querem ir por boniteza, corpinho malhadão, né? Todo raspadão lá, mas esquece do essencial. O que chama a atenção de Ruth aqui em Boaz não é questão de boniteza não, gente. Se a gente for olhar para o texto, é questão de caráter. É a forma que esse homem tratou ela. E perceba, nem namorando estava. E hoje, bem no namora, já é dono. Já é dono. Agora, imagine quando estiver casada. Vai virar uma prisioneira. É caráter. Aí muitos querem, por questão de tanta coisa, boniteza, sei lá o quê. Não, olha a forma que Boaz trata ela. Forma respeitosa. De mostrando devido os valores. Respeito. Dando a ela oportunidade. Protegendo. Dando autoridade aos seus servos para não bulir nela. Deixe cair mais espiga. Pode beber água lá também, quando meus servos pegar. E outra, sente aqui para comer com a gente. Molhe o seu bocado aí no vinho, coma. Leve para sua sogra também, mais um pouquinho aí. Então, é caráter. Esse é um homem. Esse é um homem. E aí, menina, fique atenta. Cuidado. E os meninos, olhem para Boaz. Que está um exemplo fantástico. E quando eu olho esse relato de Boaz com Ruth, aí me vem à memória, sabe quem? Cristo com a sua noiva. Cristo com a sua noiva. Nós não somos uma igreja perfeita. Mas seremos.
O noivo, quando ele voltar e levar a sua noiva, aí sim, ele vai apresentá-la perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Enquanto isso não acontece, nós continuamos aqui no processo, mas o noivo vem e ele vai nos buscar. Boaz é aquele camarada que está preparando só o terreno, tudo direitinho e bonitinho. Jesus já fez esse processo. Ele veio, conquistou, se entregou por nós, nos amou, morreu, ressuscitou. Ele foi, mas ele vai voltar para buscar a sua glória. E é esse mesmo processo que Boaz está fazendo. Ele só está preparando aqui todo o terrenozinho, olhando para Ruth, vendo lá na frente essa mulher bem vestida, linda, vai ser mãe dos meus filhos, vai ser minha mulher. A igreja, ela tem um marido, ela tem um noivo, ela tem um dono. Esse dono é Cristo Jesus. Ele ama, Ele cuida, Ele zela pela sua igreja. E vai chegar o dia, como Ele próprio disse, eu irei, enviarei o Consolador, mas eu voltarei para buscá-lo. Versículo 14, Boaz, ele continua demonstrando o amor, a provisão para com Ruth, para uma mulher estrangeira, desamparada, assim como Cristo oferece o pão da vida, a água da vida aos sedentos, perdidos, pecadores. A ação de Boaz demonstra o coração de Deus, que se importa com os desamparados, que provê para aqueles que confiam nele. O versículo 15 revela a providência de Deus e a manifestação de sua graça através da ação humana. Boaz agindo com bondade, justiça, ele se torna um instrumento da graça divina na vida de Ruth. E Cristo, ele se torna um instrumento da graça da parte de Deus na minha e na sua vida. Boaz, ele é um tipo de Cristo que também oferece graça abundante e sem medidas para todos aqueles que confiam e se entregam a Ele. Meus irmãos, Provérbios 19, versículo 17, quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e este retribuirá. É isso que nós precisamos ter, esse contato, essa preocupação de entender que o Evangelho não tem barreira para ele. O Evangelho transforma, rompe cultura e quebra corações. O Evangelho é uma pessoa e ele está vivo, é Cristo Jesus. O Evangelho alcança, assim como Deus alcançou Ruth e colocou ela num projeto e num plano redentor dele. O Evangelho alcança quem Deus quer. Porque não há coração duro que ele não quebre. Não há pecador cruel que ele não coloque de joelho arrependimento. O Evangelho, ele salva, mas ele também cura e ele liberta. E eu encerro então o versículo 16, mostrando que Ruth é essa mulher estrangeira, viúva, que sobre a lei mosaica estava em uma posição vulnerável, e vemos aí essa ordem de Boaz para deixar cair os punhados de grãos. Isso não é apenas um ato de caridade, mas uma demonstração da graça imerecida. Esse ato de bondade é uma representação da graça redentora de Deus, que se manifesta por meio de Cristo Jesus, provendo a salvação para aqueles que se arrependem, para aqueles que professam a fé nele. Então Jesus veio para salvar de fato aqueles que estão perdidos. E ele próprio diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Eu não vim para os salvos, mas eu vim para os perdidos. E é exatamente isso. Eu e você estavam errantes nessa terra, perdidos, separados de Deus. Cristo veio para nos reconciliar. Ele veio para ser o nosso Redentor. Eu encerro dizendo que Boaz, ele fez o que a palavra de Deus mandou fazer. Levítico 19, versículo 9 e 10, vai dizer que quando fizerdes a colheita da vossa terra, não cegareis totalmente os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás as uvas caídas, deixá-la-ás para os pobres e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Boaz, ele está fazendo aquilo que a palavra manda fazer. Ele está obedecendo a uma ordem que foi deixada por Deus. E quem desfruta disso? Ruth. Mas está lá também uma promessa em Gênesis 3,15, do filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E sabe quem é que desfruta dessa bênção? Somos nós. Nós desfrutamos dessa bênção que foi lá dita pelo próprio Deus. 2 Coríntios 9, versículo 8. E Deus que é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu encerro então com a teologia bíblica, mostrando em Gálatas 4, versículo 4 e 5, que Jesus é o nosso resgatador e Ele pagou o preço por nós. Gálatas 4, 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Cristo Jesus, Ele é o nosso resgatador. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Breves aplicações para nossas vidas. Não esqueça, irmãos, Deus ele pode usar pessoas, Deus pode usar situações inesperadas, quer que seja, para nos abençoar e para nos conduzir para a sua vontade, porque Ele tem poder para isso. Segundo, devemos buscar a graça de Deus. E por que devemos buscar graça? Porque nós precisamos da graça de Deus. Terceiro, cultive relacionamento saudável no temor do Senhor, no seu trabalho, onde quer que você esteja atuando. Cultive relacionamento saudável, onde o seu caráter seja de fato forjado. Quarto, não se engane, a sua conduta ela é importante. Você pode ser um exemplo para outros, tanto positivo como negativo. Então, cuidado com a sua conduta. Quinto, cuide de outras pessoas, porque Deus honra essa atitude. É louvável diante de Deus. E foi isso que Ruth fez. E sexto, para a gente encerrar, busquemos fazer o que a palavra de Deus manda, porque foi isso que Boaz fez. Que Deus nos ajude. O Senhor nos dê a graça de vivermos com a certeza de que o nosso Redentor, Ele vive e que Ele reina. Louvado seja Deus.